Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 6 de julho, 13ª semana do Tempo Comum. E eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus que está em Mateus 9, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Este homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A multidão, meus irmãos e minhas irmãs, quando viu que Jesus havia curado o paralítico, glorificou a Deus porque Deus havia dado um tal poder aos homens. Que poder é esse? De perdoar os pecados e curar as feridas físicas e espirituais. Ora, nós na Igreja Católica temos um sacramento chamado Sacramento da Confissão ou da Reconciliação. Por esse sacramento, Deus perdoa os nossos pecados. Deus se utiliza de um homem pecador, que é o sacerdote, um homem que também se confessa, que busca o perdão de Deus. Deus se utiliza da nossa fraqueza para perdoar os nossos pecados e nos dar a graça de uma vida nova. Há muitos, na igreja e fora da igreja, que questionam esse poder que o Senhor conferiu aos homens. E de fato foi o próprio Senhor que conferiu aos homens. Jesus, quando aparece aos discípulos, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Vejam, é um mandato de Jesus, é um dom entregue pelo Senhor à sua igreja. Ele conferiu a nós, seres humanos, homens ordenados sacerdotes, o poder de perdoar os pecados. Irmãos e irmãs, como eu gosto de atender confissões. Como eu gosto de dispensar a graça de Deus através do sinal da cruz na absolvição sacramental. Como me encanta ver o rosto das pessoas que sinceramente vêm buscar o perdão de Deus e saem dali do confessionário com o rosto transfigurado, porque de fato foram perdoados e agora, livres daqueles pecados, recobraram a vida da graça. É fato extraordinário e sobrenatural o que acontece numa confissão. Jesus tem o poder de perdoar, Jesus tem o poder de curar, Jesus tem o poder de ressuscitar os mortos. E pela graça dele derramada através do sacramento da confissão, Jesus ressuscita os vivos. Quantas vezes homens e mulheres que estão ao nosso redor, nós mesmos, somos prisioneiros do pecado, estamos amarrados, acorrentados, como aqueles 2 possuídos que estavam entre os túmulos lá na região dos Gadarenos. Ora, aquela mulher samaritana que veio beber água no poço, que foi curada e libertada dos seus pecados por Jesus. Quantos são aqueles que tiveram a alegria de receber do próprio Jesus a cura física e espiritual? E esse poder do Senhor continua presente e vivo na igreja, está entre nós. Aqueles homens levaram o paralítico a Jesus na esperança de que ele curasse o seu físico, mas a primeira cura que o Senhor fez foi a cura espiritual. Libertou as cadeias da morte, para que aquele homem repleto da vida da graça pudesse também ser merecedor da cura física. Às vezes nós pedimos a cura para alguém, pedimos para nós mesmos e não recebemos a cura física. E por quê? Porque não fizemos uma boa confissão, porque não temos vida de oração, porque não participamos da vida sacramental da igreja, porque não lemos a palavra de Deus. Ora, não é só pedir, é preciso ter todo um conjunto de
critérios para que eu receba a graça de Deus. Eu preciso ter uma vida segundo a vontade de Deus. A graça de Deus, ela não age onde o pecado está reinando. É preciso que eu queira que essa graça haja. Então a primeira coisa é me arrepender dos meus pecados. Livre dos meus pecados, a cura física pode acontecer. Quantos testemunhos eu já acompanhei e presenciei de pessoas que depois de uma confissão receberam a cura física de uma doença que tinham. Agora, se Deus não me dá a graça da cura física, me cura espiritualmente. Outro dia eu havia abraçado um sacerdote no velório de sua mãe e ele, ao me abraçar, me dizia muito obrigado, porque eu havia lhe dado umas relíquias de Santa Teresinha e também um óleo que veio dos Estados Unidos, do Carmelo de Nova York, um óleo de rosas abençoado por uma relíquia de Santa Teresinha, para que ele ministrasse esse óleo e ungisse a sua mãe. Quem sabe Deus lhe traria a cura física. Mas no velório, ao abraçá-lo, ele disse para mim: Padre, a minha mãe está curada, porque onde ela está agora não há mais doença. Mas muito obrigado por aquele óleo, por aquelas pétalas de rosa, porque eu tenho certeza, Deus usou daquilo tudo e também do sacramento da unção dos enfermos para curar a alma da minha mãe. Ora, a igreja tem esse poder, tem esses meios dados pelo Senhor, mas nós precisamos acreditar. Aquele paralítico e os homens que o trouxeram acreditaram. E por isso, ele se levantou, pegou a sua cama e foi para casa. Mas antes, foi perdoado. Eu quero te fazer um convite. Há quanto tempo você nos confessa? Há quanto tempo você verdadeiramente não chega diante de um sacerdote e abre o seu coração? Quantas vezes você foi ao confessionário e ficou confessando o pecado do seu marido, dos seus filhos, da sua vizinha, da sua esposa, do seu chefe, os pecados do próprio sacerdote, se esqueceu dos seus? Faça um bom exame de consciência. Faça uma confissão geral de vida. Recorde-se de coisas lá do passado que você não tinha consciência que eram pecado, mas que você cometeu, e apresente ao sacerdote, arrependido. E eu tenho certeza, vai acontecer na sua vida um verdadeiro exorcismo. Deus vai te curar de muitas coisas. Que Deus te abençoe, reze comigo hoje à tarde o Santo Terço e até amanhã.